Muito bem, eu gostaria de vos saudar mais uma vez com a santa e gloriosa paz do Senhor. E hoje eu quero trazer uma palavra sobre as bênçãos de Deus. Eu preciso ler com vocês no livro dos Salmos, eu preciso do primeiro capítulo do livro dos Salmos. Portanto, procure aí o capítulo 1, esse capítulo fala sobre bênçãos. Quem de nós não precisamos de bênçãos, não é verdade? Quem de nós não quer as bênçãos de Deus? Todos queremos. Então nós vamos agora para esse capítulo, vamos ler, são apenas 6 versículos, mas que falam de 3 tipos de pessoas que se relacionam às bênçãos de Deus. Diz-nos assim: bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Coloque sua mão aqui com a minha e repita comigo: Senhor, me ajude a compreender a tua palavra. Todos nós que estamos nesta programação precisamos e até perseguimos as bênçãos de Deus, porque nós necessitamos delas. E este salmo tão conhecido está intimamente relacionado com as bênçãos do Criador. Esse salmo fala-nos de 3 tipos de pessoas que estão relacionadas às bênçãos de Deus. O primeiro tipo de pessoa está no versículo 1 e versículo 2. Essa pessoa aqui é a pessoa que recebe a bênção de Deus. A pessoa que recebe a bênção de Deus. O segundo tipo de pessoa está no versículo 3. Aqui destaca a pessoa que se torna uma bênção de Deus. Em último lugar, você vai encontrar a partir do versículo 4 outro tipo de pessoa. É a pessoa que necessita, portanto não tem a bênção de Deus. Em primeiro lugar, a pessoa que recebe a bênção. Em segundo lugar, a pessoa que se torna uma bênção. Em terceiro lugar, a pessoa que não tem a bênção. Que tipo de pessoa somos nós? Sou eu. Que tipo de pessoa é você?
Pois bem, vamos por parte. Bem-aventurado, diz o versículo 1. Abençoado significa dizer abençoado. Versículo 1 diz: bem-aventurado o homem, ou seja, abençoado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse é o homem que recebe a bênção, o homem que está aberto para receber as bênçãos de Deus. Não é qualquer pessoa que recebe certas bênçãos de Deus, não. Gente, tem bênçãos que vêm para todo mundo, mas tem bênçãos que vêm para alguns, viu? Quando a chuva cai, ela cai para todo mundo, a bênção vem para todo mundo. Aí é outra coisa, quando o vento vem para todo mundo, o oxigênio está para todo mundo respirar. Mas existem bênçãos que são direcionadas para um tipo de gente. E esse tipo de gente aqui está descrito como aquela pessoa que se desgarra do mundo para se apegar a Deus. Aqui está escrito. Quando uma pessoa se desgarra do mundo, das coisas do mundo, e se apega a Deus e a sua palavra, esta pessoa vai receber bênçãos que muitas outras não receberão jamais. Olha o texto. Abençoado o homem. Bem-aventurado o homem. Já falei, bem-aventurado é abençoado. Primeiramente, que não anda no conselho dos ímpios. Note, o homem que é abençoado, ele tem que desprezar o conselho do ímpio. Ele tem que fazer nenhum caso, não é nem pouco caso, é nenhum caso do conselho do ímpio. E quem é o ímpio, irmãos? O ímpio é a pessoa que não é correta. Em segundo lugar, diz que esse homem não se detém no caminho dos pecadores. O homem que quer ser abençoado na vida, o homem que recebe a benção de Deus, ele faz nenhum caso do caminho dos pecadores. E o que são os pecadores aqui? Aqui os pecadores são aquelas pessoas que vivem para pecar, que se deleitam no pecado. O homem que quer ser abençoado despreza tais caminhos. Em terceiro lugar, diz que ele não se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, o lugar onde Deus não está, não atrai o homem que recebe as bênçãos de Deus. Muitas pessoas não são abençoadas porque não observam isto. Elas seguem o conselho dos ímpios. Elas andam e se detêm no caminho dos pecadores. Elas se assentam na roda dos escarnecedores. E essas pessoas não podem ser abençoadas nunca. Porque o lugar que elas estão, as pessoas com quem elas andam, os conselhos que elas escutam são diferentes dos princípios de Deus. E essas pessoas nunca poderão ser abençoadas. O versículo 2 diz: antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quem é o homem abençoado? É aquele homem que despreza as coisas do mundo e se apega às coisas de Deus. Ele despreza o conselho dos ímpios, despreza o caminho dos pecadores,
despreza o círculo dos escarnecedores para se apegar à lei de Deus, à palavra de Deus, e se apegar de coração e constantemente. Observa de novo que isso aqui é uma coisa muito séria. O que seria o conselho dos ímpios? O conselho dos ímpios é: siga o que é mal. Faça o que é mal. O que seria o caminho dos pecadores? Seria: vamos para o mal. Vamos para onde tem erro e tem pecado. O que seria a roda dos escarnecedores? Significa: venha e beba conosco, jogue conosco, peque conosco. Essas coisas têm que ser desprezadas. Enquanto o homem vive no conselho dos ímpios, enquanto o homem vive no caminho dos pecadores, enquanto o homem viver no círculo com os homens escarnecedores que escarnecem de Deus e da vida, a bênção de Deus não vem, certas bênçãos não vêm. Mas se eu quiser ter as bênçãos de Deus na minha vida, eu preciso desprezar essas coisas e me apegar a Deus e a sua palavra. O homem abençoado é aquele que diz não ao conselho dos ímpios, diz não ao caminho dos pecadores, diz não ao círculo dos escarnecedores e diz sim à lei de Deus. A palavra diz aqui: antes o seu prazer, e faz isso com prazer, não faz isso forçado. Se você deixou o caminho dos pecadores para lá, se você deixou a rota dos escarnecedores de lado, e se você deixou o conselho dos ímpios, o caminho dos pecadores para lá, mas não se apegou a esta palavra com prazer, a bênção de Deus também não chega. Tem muitas pessoas que não andam no conselho de ímpios, está seguindo de alguma forma a Bíblia. Não gosta de conselhos de pessoas ruins, estão seguindo de alguma forma. Elas também não gostam de se sentar com os escarnecedores. Não as procurem em bebedeira que elas não estão. Elas até têm uma Bíblia em casa e às vezes até lê a Bíblia, mas elas não fazem isso com prazer. Antes o seu prazer, não é só sua prática. Se você ler a Bíblia sem prazer, não tem esse efeito do Salmo 91, Salmo de número 1. Você só vai receber a bênção completa se você abandonar o mundo de coração, abandonar conselho de ímpios, caminho de pecadores, se você abandonar a roda de escarnecedores de coração, mas se apegar à Bíblia também de coração. Muitas pessoas abandonam o caminho, a roda dos escarnecedores, abandonam o mundo, saem fisicamente de lá, mas o coração fica lá. Aí vem para a igreja e prega a Bíblia, lê a Bíblia, mas o coração não está na Bíblia. Não é assim que funciona. Você quer a bênção de Deus na sua vida? Você precisa deixar o mundo de coração. Você precisa tirar não apenas seu corpo do mundo, você precisa também tirar o seu coração do mundo. E você precisa colocar não apenas seus olhos na Bíblia, mas o seu coração na Bíblia, o seu amor, o seu apego. E também não pode ser uma coisa apenas esporádica. Tem que ser de dia e de noite. Você não vai conseguir ler a Bíblia de dia e noite, mas você pode amá-la de dia e de noite.
Você não precisa ler a Bíblia de dia e de noite, você precisa amar a Bíblia de dia e de noite. Não é possível ler a Bíblia de dia e de noite, mas é possível amá-la de dia e de noite. O Senhor te convida nesta hora a querer ser um homem abençoado, uma mulher abençoada. Você quer? Então você precisa fazer essa primeira coisa, essa principal coisa. Abandona o que é do mundo, de coração, e se apega ao que é de Deus, de coração, nada forçado. Em segundo lugar, esse texto mostra-nos do homem que é uma bênção. Em primeiro lugar, eu mostrei nos 2 primeiros versículos o homem que é abençoado. Agora, no versículo 3 fala do homem que é uma bênção. Deus não quer você apenas para ser abençoado. Deus quer você também para abençoar. Quem pode glorificar a Deus? Do que valeria você ser abençoado e não abençoar? Então você acharia que suas bênçãos são apenas para você desfrutá-las. Mas você precisa ser uma bênção se você for abençoado. Só que você não tem condição de ser bênção se você não for abençoado. Você só abençoa se você for abençoado, porque você não pode dar o que não tem. Compreendeu? É regra de Deus. Então você quer se tornar uma bênção? Se você for abençoado, você precisa se tornar uma bênção. Senão, suas bênçãos só vão servir para você. E Deus, quando chamou Abraão, disse a Abraão: sê tu uma bênção. Ele não disse apenas seja tu abençoado. Ele disse sê tu uma bênção, ou seja, te abençoarei. E tu serás uma bênção. Então Deus te abençoa para que você seja uma bênção na vida de outras pessoas. E esse texto diz no verso 3 assim: esse homem é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Nota que o homem que já foi abençoado precisa se tornar um abençoador. Ele tem que ser como uma árvore plantada, que dá o seu fruto na estação certa, dá o seu fruto no tempo certo, que suas folhas não murcham. Se você for como uma árvore, você é um abençoador. Uma árvore que produz frutos, você olha e diz: que árvore abençoada. Mas ela, antes de tudo, é abençoadora. Porque ela não come, não se alimenta de seu próprio fruto. São outros que se alimentam dos frutos desta árvore abençoada. Ela é abençoada porque ela frutifica. Mas o propósito dela nunca é se alimentar da própria fruta, mas alimentar outras pessoas, alimentar outros seres, até animais são abençoados com a fruta da árvore. Então nós, como cristãos abençoados, precisamos transbordar e transferir bênçãos para outras pessoas. Isso é uma coisa que acontece de maneira natural com o homem abençoado. O ser humano abençoado naturalmente é abençoador. É como a árvore que no seu tempo certo, no tempo certo, dá o seu fruto. É como a árvore em cujo tronco tem água.
que sempre tem folhas verdes. Os frutos alimentam pessoas que ali passam. O homem que é um abençoador, ele não tem medo de abençoar. Ele não é mesquinho, porque ele sabe que enquanto mais frutos se tira dele, mais frutos vêm. O homem que é como uma árvore, ele transfere dele para outras pessoas. Sua alegria contagia outras pessoas. Seu bem-estar contagia outras pessoas. A unção que está nele passa para outras pessoas. Na sua mesa, quando ele recebe alguém, ele recebe com alegria. A sua panela ferve também para outras pessoas. Do seu guarda-roupa, ele tira muitas vezes roupas para agasalhar outras pessoas. O seu carro serve para transportar outras pessoas. Muitas vezes, dos seus calçados, ele tira um bom para outra pessoa, porque ele é como uma árvore. Outras pessoas se alimentam dele. Outras pessoas vivem por causa dele. O homem que é como a árvore plantada junto às águas é um homem que envolve outras pessoas nas bênçãos que ele tem. Ele não faz isso por simples religiosidade e fé. Ele faz isso naturalmente. Esse homem, enquanto mais ele abençoa, mais ele é abençoado. Atiram pedra nele para derrubar frutos, e às vezes até derrubam alguns frutos, mas não derrubam tudo. Balançam ele como se balança uma árvore, derribam folhas, mas não derribam todas. Às vezes até cortam alguns galhos, mas não arrancam o tronco. Veja se dificilmente você não vê. Veja se não é difícil você ver uma árvore arrancada pelo tronco. Às vezes você passa numa árvore e vê frutos verdes no chão, alguém atirou uma pedra. Às vezes você vê galhas quebradas, alguém atirou uma pedra. Às vezes você vê folhas no chão, mas você não vê uma árvore arrancada pelo tronco. É muito difícil você chegar e dizer, arrancaram essa árvore. Às vezes até cortam, mas o tronco fica. E por ser uma bênção, brotos vêm. Muitas vezes as pessoas podem até cortar os galhos da gente, derribar os nossos frutos e nossas folhas e nos cortarem. Recentemente eu tinha um pé de erva cidreira, já estava grande, e eu não via mais tantas folhas ali. E eu pensei num texto da Bíblia que diz assim, que Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, vós os ramos, né? Aquele ramo que está em mim não dá fruto, eu corto para que a árvore dê mais fruto ainda. Eu fui lá no meu pé de erva cidreira e eu cortei na metade. Cheguei lá recentemente e vi os brotos vindo com muita força. Às vezes nós somos assim também. Deus permite que alguém corte a gente, quebre a gente, atire pedra na gente, mas dificilmente você vê uma árvore arrancada pelo tronco. Por isso que você prospera, por isso que você é bênção na vida dos outros. Logo, logo eu vou lá naquele pé de erva cidreira, eu vou tirar folhas daquela árvorezinha para fazer chá. Mas eu nunca vou levar chá para aquele pé de erva cidreira. Eu vou tirar as folhas dele, vou fazer chá para mim. E é muito bom, abre o apetite, que é uma beleza. Mas o que é que eu faço com aquela árvore? Eu retribuo para ela, eu vou lá regar, tirar os matos ao redor, vou chegar a terra para o pé. Por que ela frutifica? Porque tem alguém cuidando. E por que eu cuido? Porque ela me dá prazer e é uma bênção na minha vida.
Assim é o homem que é abençoado. É que nem aquela arvorezinha, aquele pé de erva cidreira. Ele abençoa. Suas folhas abençoam. Seus frutos abençoam quem está ao redor. Eu quero perguntar a você que está me acompanhando agora. Você já parou para pensar nisso? Que você, como uma pessoa abençoada, precisa abençoar. Ah, meu irmão, você tem que dormir com essa consciência de que está abençoando alguém. Em último lugar, nós encontramos aqui quem é o homem que precisa ser abençoado. Até aqui, nos versos 1 e 2, eu mostrei o homem que recebe as bênçãos de Deus. Em segundo lugar, no verso 3, eu mostrei o homem que se torna uma bênção nas mãos de Deus para outras pessoas. Enfim, por fim, nós terminamos aqui, infelizmente, com o homem que não tem as bênçãos de Deus. Quem é esse homem? Diz que esse homem, do verso 4 em diante, é como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Quem é o homem que não tem a bênção de Deus? É um homem que vive como uma palha. Diz que esse homem é como a palha que o vento dispersa. Quem é o homem que não tem a bênção de Deus? É o homem que é disperso. Uma pessoa dispersa é aquela que não tem direção certa, não tem rumo certo e nem instabilidade certa. Olha aqui, os ímpios não são assim. São como a palha que o vento leva. O homem que é levado pelos ventos dessa vida é levado. Esse homem não tem a bênção de Deus. Tem pessoas que não são abençoadas, irmãos, porque são levadas, são conduzidas por outras pessoas, conduzidas por filosofias humanas, por pensamentos estranhos e alheios à Bíblia. Então elas são dispersas, são levadas, elas não têm estabilidade. Como que as bênçãos de Deus vão alcançar dispersos, levados? No Novo Testamento, Paulo diz que nós não devemos ser levados pelos ventos de doutrina. Como que Deus vai abençoar quem é levado pelos vendavais dessa vida? Para onde o vento dá, essa pessoa vai. Se alguém chega e chama para a igreja, ela vai. Mas se quando terminar o culto alguém chamar para a boate, ela vai. E se quando terminar a boate chamarem para um jogo de futebol, ela vai. E se quando terminar o jogo de futebol chamarem para o carnaval, ela vai. E se quando terminar o carnaval chamar para a vaquejada, ela vai. E se lá na vaquejada chamarem para fumar droga, ela vai. Se chamar depois para um prostíbulo, ela vai. Então ela vai para onde o vento dá. Ela é como uma palha que é levada. Ou seja, ela não tem rumo certo. Não tem ideia fixa. Não tem rumo certo, nem estabilidade alguma. Essa pessoa não pode ser abençoada porque ela vive à deriva, como um barco em cima das águas, sem motor, sem leme, sem guia, sem piloto e sem nada. Vai chegar aonde? Vai chegar a lugar algum. Então você que está me acompanhando agora precisa se fazer uma pergunta: quem é você? Será que você não é essa pessoa desprovida das bênçãos de Deus? Quem sabe você é uma pessoa até maravilhosa, mas você se tornou tão boa que é boba. O vento dá e você vai. E às vezes você se reclama e diz: meu Deus, por que as bênçãos do Senhor
não chegam até minha pessoa. E o Senhor olha para você e diz: meu filho, é que você não tem rumo certo. Você não sabe onde quer chegar. O Senhor olha para você e diz: meu filho, é porque você vai para onde dá na cabeça. Você não é firmado na palavra. Você não tem direção. Ora você está para o norte, outra você está para o sul. Ora você está indo, ora você está voltando, ora você está parado, ora você está voando. Você é uma pessoa sem rumo, sem direção, por isso sem bênção. Você precisa ser alguém de ideias firmes. Você não pode hoje ser sim e amanhã ser não e depois ser talvez. Você não pode hoje estar andando para frente e amanhã para trás, depois de amanhã dos lados. Não, ora subindo, ora descendo, outra voando, ora navegando. Não. Você não pode ser levado por outros, por ideias de outros. Você tem que saber o que quer. Uma palha levada pelo vento não tem definição. Muitos de vocês que me acompanham agora nunca poderiam receber a bênção se não fosse essa palavra. Porque você precisa ser alguém que tenha uma direção certa, um rumo certo. Você tem que saber onde quer chegar, tem que ter objetivo, tem que ter alvo. Uma palha levada pelo vento não tem alvo certo. Não se sabe onde ela vai chegar, nem ela mesma sabe qual o seu rumo certo. Se vai cair dentro do fogo ou dentro da água, ou se vai ficar num deserto, ou se vai ficar no meio da estrada. E você, será que não tem sido alguém também assim definido? Indefinido? Talvez o talvez seja a sua certeza. O acaso pode ser, dê no que der, não é assim. Homens que são baseados nessas palavras não têm vitória na vida. Você tem que ter um rumo certo e saber onde quer chegar. Paulo diz: prossigo para o alvo, para o prêmio. Eu sei onde quero chegar. Eu sei para onde estou andando. O homem que precisa da bênção de Deus e não a tem, é por causa disso. Ele é cheio de talvez, cheio de pode ser, cheio de não sei, indefinido, sem futuro, sem rumo e sem direção, como uma palha que o vento leva. Será se você também não é assim? Querido, se você é uma pessoa dessa maneira, enquanto você não mudar a vida, a bênção de Deus não pode chegar até você. Você amanhece o dia, você já sabe o que fazer? Não, a bênção não vai chegar. Você vive essa vida, você estuda, sabe o que quer ser? Não sei. Enquanto você estiver no não sei, dificilmente você será abençoado. Você tem que orar para sair dessa dúvida. Uma palha ao vento é muito duvidoso o seu futuro, o seu final. Você não pode definir para onde vai uma palha levada pelo vendaval, porque ventos vêm de todas as direções. Enquanto você estiver nessa indecisão, nessa indefinição, as bênçãos de Deus não chegam até você. Alguém chega para você e pergunta: qual é a sua fé? Você simplesmente diz: eu creio em Deus. Só isso? Isso não diz muita coisa. Até Satanás crê. Às vezes mais do que você. Eu quero saber se você sabe em quem tem crido. Paulo disse: eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Isso se chama definição. Eu sei em quem tenho crido. Não é simplesmente alguém perguntar qual é a sua fé e você dizer: sou cristão. E mais nada. E a Bíblia tem sido o que para você? E sua vida de oração tem sido como? Será se amanhã pela manhã você vai orar na hora que levantar-se? Ou se der certo e se você lembrar, vamos dizer assim, você ora. Você ora quando dá certo? Congrega quando dá certo? Ah, é, né? E você jejua quando dá certo? Ah, você
quando dá vontade. Então você é uma palha levada pelo vento. No dia que você quer, você faz. No dia que você não quer, você não faz. Você é uma palha. Você não tem profissão de fé. Você não tem certeza de que vai para a igreja esse final de semana próximo. Você não tem certeza se amanhã vai ler a Bíblia. Bispo, quem pode ter certeza das coisas? Eu estou falando de planejamento. Deus é quem define nossa história, mas nós temos que ter planejamento. Faz quanto tempo que você leu a Bíblia? E por que você não lê há tanto tempo? Ah, porque não deu na cabeça para ler, não foi? Então você não tem propósito. É que nem uma palha. Você vai ler a Bíblia, sabe quando? Quando você acertar com ela. Quando o vento der para o lado da Bíblia, você lê. Sabe quando é que você vai à igreja? Você vai quando o vento dá para o lado da igreja, você vai. Mas na hora que o vento der para outra coisa, você vai. Você sai até do caminho da igreja e vai para onde o vento der. Indefinição. O diabo já sabe que na hora do culto, se colocar alguém rumando a tua casa, você perde o culto. Você não tem coragem de chamá-la para a igreja. O vento chega em tua casa e você fica em casa e não vai para a igreja. O vento atravessa na tua frente quando você vai para a igreja, você deixa de ir para a igreja e vai para onde o vento dá. É uma palha seca, levada pelo vento. Enquanto você estiver assim, a bênção de Deus não pode repousar na sua vida. A Bíblia diz que os ímpios, os homens sem bênçãos, não ficarão na congregação de Deus. Não ficarão na congregação dos justos. Eu termino essa mensagem perguntando a você, que tipo de homem você é? Você já é um homem abençoado? Você já é alguém que abençoa ou você é alguém que ainda não tem a bênção? O que fazer para mudar a sua história? Você precisa agora fazer um compromisso com Deus. O Deus que mandou escrever este salmo, o Deus que mandou escrever essa palavra, você precisa dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso ser abençoado e abençoador. Deus pode tirar você agora mesmo desse caos que você se encontra. Deus pode tirar você agora dessa zona de pessoas sem bênção e te abençoar completamente. Faça um compromisso de ser uma pessoa apegada com a palavra, uma pessoa apegada com Deus e totalmente afastada das coisas do mundo. Eu lhe garanto que as bênçãos vão correr para cima de você. Não sei se pela manhã ou pela tarde, mas elas virão. Você começará a gozar de uma paz que você nunca teve, de uma alegria que você nunca provou. A partir daquele momento, pegue essa bênção e distribua. Faça da sua vida mesmo a bênção para outras pessoas, para os animais e para a sociedade. Sorria, extravase sua vida, suas bênçãos, deixe elas chegarem em outras pessoas, porque é dando que se recebe. Uma pessoa que é abençoada e abençoa, mais abençoada ela é, porque melhor coisa é dar do que receber. Eu termino essa palavra perguntando a você: fez sentido para você essa palavra? Se fez sentido para você, responda nos comentários aí. Outra coisa que eu quero perguntar: vai mudar de vida a partir de hoje? Vai ser mais abençoador? Vai se desviar do caminho perverso? Vai deixar de ser palha ao vento? Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Esta é a palavra que Ele preparou para nós outros hoje. Deus abençoe sua vida. Agora nós vamos ouvir mais uma canção. E logo em seguida, não saia daí, que nós vamos fazer a oração da fé e eu quero orar pela sua vida. Vamos para a próxima canção.
Quase sempre quando abatido me encontro, me refugiar depressa eu vou ao pé da cruz, e de lá com a vitória certa me levanto. Sem resposta, aflito nunca volta de Jesus. Inimigos meus não sabem qual o meu segredo, como e de que forma sempre fui um vencedor. Apesar dos meus fracassos, muitos deles não sabidos, conhecidos em detalhes pelo meu Senhor. Se julgado e condenado pelos homens fosse eu, derrotado eu já estaria, assim seria. Ainda bem que me conhece intimamente, é o meu Deus, e apesar de tudo está comigo todo dia. Se julgado e condenado pelos homens fosse eu, derrotado eu já estaria, assim seria. Ainda bem que me conhece intimamente, é meu Deus, que apesar de tudo está comigo todo dia. Quando pelas opressões eu fico desolado e enclausurado, eu não falo com ninguém. Me recolho em oração sozinho, ajoelhado. Sinto o bálsamo suave que surgindo vem. É preciso às vezes pra subir, descer primeiro, e o caminho do esquecimento conhecer. Se deixar ser amassado pelo grande olheiro, ser ferido e humilhado pra exaltado ser. Se julgado e condenado pelos homens fosse eu, derrotado eu já estaria, assim seria. Ainda bem que me conhece intimamente, é o meu Deus, e apesar de tudo está comigo todo dia. Se julgado e condenado pelos homens fosse eu, derrotado eu já estaria, assim seria. Ainda bem que me conhece intimamente, é o meu Deus, e apesar de tudo está comigo todo dia. E apesar de tudo está comigo todo dia. Você que se encontra aflito, abatido, doente em um leito de um hospital, preso em uma cela, desempregado, endividado, seu casamento e sua família estão desmoronando, se sente desamparado, desanimado e só, saiba que existe uma esperança, alguém que se importa com você. Vamos falar com Deus. É momento de oração.